aí fui pensando, né, em Uhum. Na cada origem, você área, foi pensando isso da pelas... origem de cada um, aí fui elencando lá o que, que era urgente, né, fui por Uhum. prioridades, aí eu consegui. Que legal. Boa noite, Dani. Boa noite. Que bom você aqui também conosco. É isso, meninas. Então vamos aguardar só mais um minutinho e aí a gente começa. Algumas conseguem entrar na hora, outras vão só assistir a gravação depois. Mas hoje o nosso assunto é para a Hanna, né, para a Dani, que não estavam aqui no primeiro encontro. O que aconteceu? Nós partimos do pressuposto que precisamos identificar aonde nós estamos nessa relação domiciliar. Ou seja, aonde eu estou para é o ponto de partida. E aonde eu quero chegar, né, seria, ou seja, o nosso ponto de equilíbrio. E aí o que acontece, meninas? No nosso primeiro encontro, nós falamos muito assim de quem eu sou, aquela mulher, na verdade, de que nós fomos durante muitos anos, e às vezes com a chegada da maternidade, a gente foi deixando de ser, devido às incumbências e os cuidados com a casa, que aumentam, os cuidados agora matrimoniais são diferentes, aí vem a criança, e a criança exige de nós, né, conforme ela vai crescendo, o nível de exigência vai aumentando. Então, ou seja, a mulher, ela começa um relacionamento, né, ali quando ela tem, às vezes, o seu casamento, e aí, depois de um tempo, vem os filhos, e aí tem o marido, tem a carreira, ou seja, quando a gente se vê dentro daquele combo, é comum muitas mulheres se perderem dentro disso. E o que acontece é, às vezes nós temos, né, e eu já me vi nesse papel, de às vezes esposa de alguém, mãe de alguém, mas eu olhar para mim mesma e não me perceber como alguém, mas pelo contrário, se ver como um ninguém. Porque de alguma maneira, às vezes a gente vai se perdendo e a nossa voz também vai sendo silenciada. Então a gente já não tem mais o querer, a gente sempre se entrega para o querer do outro, né? Para o querer da casa, o dos filhos, o do marido. Deixa eu só colocar o meu celular aqui no silencioso, meninas. Então, assim, para vocês que né, agora estão tendo esse ingresso conosco, esse é um resumo breve de como foi o nosso encontro da última vez, tá bom? E para hoje, o que eu preparei? Assim, uma linha de raciocínio a qual vocês têm todo o direito, tá, meninas? Eu quero convidar, inclusive, vocês a participarem dessa linha de raciocínio. No sentido assim, se vocês julgarem, Lia, vamos conversar sobre tal assunto, vamos trazer tal ponto, porque eu estou vivenciando, eu estou sentindo tal situação, a gente pode trazer isso também. A forma que eu distribuí, né, esses nossos 4 encontros, foi de uma forma que a gente tivesse um ponto de partida. Mas a gente não tem dia e hora para acabar. Nós definimos um pontapé inicial. E daqui em diante a gente vai seguir. Então, se houver algum tema específico que vocês queiram depois trazer também, é muito bem-vindo, tá? Com relação a essa coisa de hoje, a nossa aula de hoje, ou seja, a nossa discussão para hoje. Nós vamos partir. Na aula passada, nós conversamos sobre quem eu sou. Meninas, eu distribuí 2 ferramentas que foram, na verdade, são coisas que já existem hoje em diversos conteúdos e eu adaptei para a nossa realidade, né? Realidade de mãe, de esposa, de mulheres que buscam e desejam uma espiritualidade, tá? Então, foi adaptado. Nós temos 2 ferramentas que foram entregues lá no grupo. Quem não fez, faça. Por que é importante você fazer? Porque, um ponto, você organiza os seus pensamentos e você identifica quem é você. É o eu sou, o eu posso, né? E uma outra, e a matriz de urgência. Ou seja, a gente organiza os nossos pensamentos, tá?
A partir do ponto que eu sei quem eu sou, né? Eu relembro quem eu sou. Poxa, eu sou alegre, eu sou divertida, eu sou uma pessoa paciente. Talvez você não esteja nesse ponto, tá, meninas? Pensem o seguinte, o fato de você hoje não estar nesse ponto, sendo uma mulher paciente, amorosa, zelosa, cuidadosa, o fato de você não estar, não quer dizer que você não é. Às vezes, pelo peso da vida, pelo peso das circunstâncias, a gente sai de onde nós somos e passamos a ter um tempo em um outro lugar, tá? Então, as ferramentas que nós fizemos no nosso primeiro encontro tem muito a ver com isso, com o nosso ponto de partida. A partir do momento que a gente considera que a gente se identificou, aí nós vamos agora identificar quem é a nossa criança. Por quê? Se a gente não sabe quem são os nossos filhos, quem são essas crianças que de alguma maneira eu estou me relacionando, se eu não sei quem é ele, dificilmente eu vou ter assertividade. Por quê? Porque aquela criança, ela exige um comportamento meu. E quando a gente está falando aqui para mulheres que têm mais de um filho, isso se torna muito mais complexo, tá? Porque você tem 2 crianças, às vezes 3 crianças, com o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo tempero, a mesma casa, a mesma escola, mas elas são completamente diferentes, tá? Então, hoje a gente vai entrar um pouco dentro disso. Quem é essa minha criança? Eu vou pedir, Ana, por favor, você pode compartilhar conosco aquela ferramenta de identificação, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os 4 temperamentos? Gente, a Ana é uma parceira minha, ela me ajuda em toda essa parte do digital e assim que possível ela deve compartilhar aqui conosco a tela, tá bom? Mas eu vou adiantando aqui para vocês. Nós vamos falar sobre os 4 temperamentos, tá? O que seria isso? Hoje existe, na verdade há muitos anos, né? Isso já é assim discutido e difundido quando a gente fala de desenvolvimento humano, que as pessoas elas têm um perfil que identifica qual é o temperamento daquela pessoa. É claro que ninguém tem um perfil único. O que é aceito hoje, né, dentro da linha de pesquisa? É aceito que cada pessoa tem um temperamento dominante e ela flutua entre outros. Geralmente são 2 temperamentos principais, tá? Que cada indivíduo tem. Pode descer, Ana, por favor. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui que minha tela está bem em cima. Meninas, enquanto a gente está conversando, se vocês quiserem, tá? Abrir também o microfone, compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Isso aqui é um papo, uma roda de conversa. Faz de conta que nós estamos tomando um chá, todo mundo aqui, cada um na sua casa. Meninas, vamos entender aqui um pouquinho sobre esses, né, comportamentos. Ou seja, o comportamento, gente, quando a gente fala assim, nossa, que criança difícil. Aí abre agora um telão aí na cabeça de vocês, vamos falar sobre comportamento. E aí a gente entra dentro do perfil. Gente, sabe aquela criança que você fala uma vez, você fala 2, você fala 3, e ela insiste em fazer do jeito dela? Aí você fala assim, Pedro, tá na hora de tomar banho. E o Pedro fala, ai mãe, mas daqui a pouquinho. E o daqui a pouquinho vira 5, vira 10, vira 15. Tá na hora de sair. Tá na hora daquilo. A gente sempre tem uma rotina com muitos compromissos, e o que é comum? A gente está sempre dando alguma demanda, alguma tarefa para a criança. E ela começa a se opor. Qual é o conflito doméstico? Gente, o conflito doméstico, ele consiste em o adulto dá uma demanda e a criança do outro lado se nega a fazer, ou faz no tempo dela, ou faz de forma inadequada, né? Ou seja, aí começa o conflito. Eu quero que ele faça, ele não faz da maneira que eu gostaria, e aí começa
o conflito. Aí é uma casa onde às vezes tem muita briga, muita imposição, muito grito, muito choro, né? Enfim, começa aquele transtorno, aquele clima de contenda, né, dentro das nossas casas. E quem às vezes ainda não vivenciou isso, que bom, mas essa é uma realidade de uma casa onde tem crianças. Por quê? Porque a criança, ela se descobre. Aos 2 anos, ela já entendeu que ela tem vontade própria, que ela tem querer. E o querer dela não necessariamente vai ser o querer dos pais. E aí começa todo esse processo, né? Que é desafiador, mas também muito gratificante. E a gente está aqui para quê? Vamos tentar descobrir como trilhar esse processo com o mínimo de desgaste, como conduzir essa criança com o mínimo de raiva, com o mínimo, sabe, de briga, com o mínimo de imposição, de ameaça. Quantas vezes nós ameaçamos os nossos filhos? Faz isso, senão eu vou te bater, senão você vai ficar de castigo, senão eu vou tomar o celular, senão você não vai, né? Ou seja, a gente tem sempre recursos que são recursos, às vezes, muito duros. E é possível, né? E aí aqui a boa notícia, é possível a gente experimentar outras linhas para chegar a um consenso, a um acordo. Tá bom, meninas? Não tem certo nem errado. Mas qual é o nosso desejo? Trilhar um caminho mais leve. Ok? E é por isso que nós estamos aqui. Vamos lá falar sobre comportamentos. Então, assim, o comportamento daquela criança, que é um comportamento às vezes mais difícil, ou é um comportamento preocupante, inadequado, ele existe. Ele é o ponto final. Aonde que tem a partida? No temperamento. Então, vamos ver aqui, todo mundo está vendo, vamos aqui ver o sanguíneo. Ele é expressivo, ele é atento, é uma pessoa, né, uma criança, um adulto, que tem um comportamento mais simpático, mais sociável, ele é comunicativo, ele é entusiasta, ele é compreensivo. Ou seja, o sanguíneo geralmente é aquela pessoa que ela tem facilidade de se comunicar, de se relacionar. É uma pessoa, às vezes, de um trato um pouco, quando o trato é superficial, tá? Gente, ele é um trato mais fácil, aquela pessoa que consegue lidar bem com outras pessoas quando a sua relação é um pouco mais superficial, tá bom? Depois a gente entra dos pontos a serem melhorados. Vamos ver agora o outro lado, o colérico. O colérico tem o quê? Ele é voluntarioso, ele é independente, ele é visionário, ele é prático, ele é produtivo, ele é decidido, ele é um líder. Gente, essa característica do colérico em crianças é um grande desafio. Porque ele quer dominar o ambiente, tá? O colérico, ele é aquela criança que ele tem uma vontade própria, que ele tem ponto de vista já formado, apesar de ser... A gente não está aqui julgando se a criança tem discernimento para ter o ponto de vista ou não, tá? Às vezes ela tem um ponto de vista que está errado, mas ela já é uma criança, já é um indivíduo que ele tem um ponto de vista. E você conseguir desconstruir esse ponto de vista dele é muito difícil. Então, ele é uma criança decidida. O colérico, ele tem aquela vontade. Quando pequeno, eu vi isso muito no meu filho. Eu tenho um menino e ele é colérico. O seu ponto, né? O seu temperamento mais visível. E assim, quando pequeno, gente, ele com 2, 3 anos, ele queria tirar a própria roupa. Então, assim, eu botava muita blusinha, camisa, sabe, de botão, cinto, eu gostava de botar uma roupinha assim meio social. E aí ele era aquele menino que queria tirar a própria roupa. Então, assim, ele ficava um tempão. A gente chegava assim, né, em casa, às vezes da igreja, de algum lugar. E qual que é a rotina, né? Você vai chegando, vai tirando roupa e dá um banhozinho, e vamos lá, cama, pijama, e papapá. E ele não deixava.
Ele queria tirar a própria camisa, botão por botão. Então, assim, 5 botões, né, assim, da blusa, parecia uma eternidade, sabe? E eu não entendia que ele tinha a necessidade de fazer por si só, porque ele é voluntarioso, ele é independente, né? Ele é visionário, ele é produtivo, ele é decidido, ele é líder. Então, na cabecinha dele, ele faz e ele dá conta. E aí, quando a gente vem e fala assim, eu vou fazer por você, aí a gente começa a ter um embate. Então, essa criança colérica, essa é uma criança que exige mais de nós, porque ela quer fazer. E ela está decidida que ela dá conta. Se ela dá ou não dá, é outro assunto. Se ela está certa ou está errada, na cabecinha dela, ela está certa. Então, assim, é uma criança que exige mais de nós, tá? Geralmente. Lembrando que o temperamento, ele não é único. Todo indivíduo, ele é como se ele tivesse 2 temperamentos ali que são a linha de frente do seu comportamento, e em algum momento da vida ele pode flutuar. Às vezes ele vai passar por um período onde ele está mais fleumático, mais melancólico, enfim, os indivíduos, né? O nosso momento de vida, às vezes, exige comportamentos e situações diferentes. Vamos lá, o melancólico. É aquela criança, né? Aquele indivíduo mais analítico, estrategista, dedicado, entusiasta, altruísta, né? Altruísta é trabalhador e autodisciplinado. Gente, o melancólico é aquela pessoa, aquela criança que, assim, o sonho, né, de todo mundo, assim, aquela criança que ela faz o que tem que ser feito, ela é aquela criança dita, abre aspas, boazinha, sabe? É aquele indivíduo, assim, aquela criança, assim, alguém tem que ceder. Quem vai ceder? Aí o melancólico. É aquela criança que está todo mundo brigando para ver quem vai sentar no lugar preferido. Aí se você falar, Ana, deixa o amiguinho. Aí a Ana levanta silenciosamente, tranquilamente e deixa o outro sentar. É aquela criança que vai emprestar com facilidade, é aquela criança que não cria caso, que está sempre caladinha, que às vezes leva um empurrão, um tapa, um puxão de cabelo, uma mordida, e ela se incomoda, mas ela cede. E esse também é um problema, tá, gente? Esse é um problema, meninas, quando a gente está falando de uma criança que não tem o seu comportamento modelado. Por quê? Essa criança que é dita boazinha, se a gente não trabalhar com ela algumas forças de caráter, ela tem a chance de, quando adulta, se tornar uma vítima no seu contexto de trabalho, no seu contexto socioafetivo, né? Nos ambientes a qual ela permeia, ela circula. Por quê? Quando a gente entra num ponto de muita permissividade, uma outra pessoa que tem um comportamento, né, um temperamento, às vezes colérico, um exemplo, vamos a um exemplo. Uma mulher melancólica casou com um colérico. E ela não aprendeu na sua infância, ou seja, a mãe, o pai não sabia, não modelou, né, a vida não ajudou essa criança, e ela se casou com um colérico. E agora esse colérico é líder. A chance dele se sobrepor a ela, e se ele não tiver, né, um coração, né, modelado por virtudes e princípios de um homem bom, ele pode se tornar um homem que faz mal nessa relação, ou seja, um agressor, seja ele físico, verbal, psicológico, enfim, as agressões são muitas que podem ocorrer. Entendem? Então, essa é a importância da gente saber quem são os nossos filhos. Quando a gente fala assim, vamos criar filhos para o céu e para a terra, enquanto estamos nessa terra, nós precisamos ter sabedoria, ter discernimento, ter conhecimento, porque se eu não tenho conhecimento, eu posso preparar o meu filho para ir ao céu, mas enquanto ele está nessa terra, ele vai ter prejuízos, ou deixar de desfrutar, de viver de coisas boas, que estão, né, para todos, porque Deus é justo, e ele deixa à disposição, ele deixa de desfrutar, por quê? Porque eu não tive a sabedoria necessária para ensinar, para conduzir a minha criança.
Vocês entendem? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos de sabedoria para conduzir os nossos filhos. E, sobretudo, tem aqui o fleumático, né? É aquela pessoa tranquila, aquela criança confiável, mais objetiva, é diplomático, é eficaz, organizado, é prático, tem um senso de humor ali, né, com ele, e é uma pessoa calma, tranquila, é aquela pessoa assim, ela não se diminui, ela não cede tanto, mas é aquela pessoa tranquila, a qual você pode conversar sobre alguns assuntos e você tem segurança que aquela pessoa vai guardar aquilo para ela, porque ela é confiável, ela é mais objetiva. Então, o fleumático é aquela pessoa que você conta uma história mirabolante para ela, né, esperando que vai ter um diálogo, que vai ter uma resposta cheia de coisas, e a pessoa fala assim, ok, a gente resolve na segunda. Ou manda um joinha. Já viu aquela pessoa que manda um joinha no WhatsApp? Na raiva, gente. Alguém se identifica? Você grava um áudio assim de 3 minutos. Aí a pessoa manda um joia. Aí você fica assim, o que será que ele quis dizer com esse joia, né? Então, assim, entendo. você se identifica? Meu Deus, aquele joia me ferra, né, Nathalie? Bem típico de homem, né? Acho que todo homem parece que passa ali pelo fleumático, eu acho. Exatamente, você fala assim, horrores. O meu marido acho que tem um pouquinho também, viu, Nathalie? Porque aquela pessoa assim, eu converso, falo de tudo que tem para falar. Aí quando eu calo, ele falou assim, vamos conversar. Eu falei, mas só eu falo. Isso não é um diálogo, isso é um monólogo. Mas enfim, meninas, quando a gente vai descobrindo essa questão de temperamento, eu achei tão legal isso. A primeira vez que eu li um livro sobre isso, inclusive indico fortemente, é um livro da Isa Minatel. Foi o primeiro conteúdo, né? Eu li já muitas coisas, mas esse foi o primeiro conteúdo, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de temperamento. Isso para mim foi tão esclarecedor, porque o que acontece, gente? Quando você identifica os temperamentos, quando você tem minimamente a consciência de que os temperamentos existem, porque o que acontece? Até então, gente, eu não sabia que isso existia. Até ler o primeiro livro, eu não sabia que isso existia. Então, eu achava o quê? O meu, aqui em casa também é assim, né? É, né, Dani? Não, eu acho que todo homem, assim, nasceu homem, toma uma dose de fleumático. O resto a gente resolve depois. O nome do livro, Nídia, é Temperamento Sem Limites. A autora é Isa Minatel. Tá? Temperamento Sem Limites. Gente, por que esse conteúdo, para mim, foi libertador? Porque eu não sabia que isso existia. Eu, tendo um colérico em casa, o que eu achava? Ah, se eu não dominar, esse menino me bate. Não, aqui quem manda sou eu. Não vai ficar assim, não. Eu vou resolver. Então, eu ia contra essa criança que tem esse perfil, que exige mais de nós, com uma intensidade. Você acha que ele cede? Ele vem na mesma, ele vem igual um trator em cima de você. E aí você vai contra ele, ele vem, ó, confusão, briga. Sabe qual é o resultado, meninas? A gente perde a conexão com essa criança. Se essa pessoa for o seu marido, você perde a conexão com o seu esposo. Se essa conexão for com a sua mãe, você perde a relação mãe-filha. Quando é amigo, quando é colega de trabalho, tipo, vida que segue. Mas e quando esses são aquelas pessoas que a gente quer ter por perto? São pessoas que a gente ama. São pessoas que, no fundo, a gente gostaria de ter uma relação melhor. Então, assim, isso causa muita dor. Nós precisamos entender sobre comportamento humano para que a gente consiga, né, lidar melhor com esses. A Dani aqui, eu preciso identificar o do meu filho. Eu vou passar para vocês, a Ana vai jogar lá no grupo, meninas, um link que está até descrito aqui pequenininho, um link que vai direcionar vocês para uma página dessas Google, que tem o teste,
tá? Tem um teste gratuito pelo link. E também no livro da Isa Minatel também tem ele, tá? Então, assim, quem puder comprar o livro, ótimo, vai ser uma leitura enriquecedora. Quem não puder comprar, faz o teste ali pelo link que a gente vai mandar no nosso grupo, lá na comunidade, e depois vamos discutir. Me manda mensagem, joga lá no grupo. Gente, descobri, tô chocada. Né? Meu marido é assim, minha mãe é assim, minha irmã é assim, eu, né? Na hora que você se identifica o seu eu, é libertador. Quando você identifica o seu eu, é libertador. Porque você começa a perceber que todos os comportamentos que às vezes você luta e briga com si própria, porque a gente tem muito isso, né? Aquela culpa de se julgar, de se condenar, de brigar com o nosso eu. Quando você identifica o seu temperamento, você começa assim, opa, peraí, é o meu temperamento que tá gritando. Aí você chama a consciência, tá? Porque não é porque eu sou sanguínea, né, que eu vou sair dando a louca por aí. Não é porque eu sou colérico, né, que eu vou falar eu sou a dona da razão e todo mundo tem que se submeter. Não. Conforme a gente amadurece, você pega e traz a consciência, ou seja, o seu nível de consciência, ele se sobrepõe aos seus temperamentos, às suas emoções, né? Ou seja, o nome disso, na palavra de Deus, se chama domínio próprio, né? Aqui dentro de um conteúdo, né, que passeia pelo desenvolvimento humano, a gente vai falar da nossa consciência, da nossa razão, né? Do nosso inconsciente, muitas vezes. E aí, então, assim, sempre, o que é muito legal de tudo isso, meninas? Quando você começa a ver o desenvolvimento humano, o que você começa a perceber? Tudo que existe no homem, biblicamente, já foi descrito na palavra de Deus. E isso é incrível, porque não há nada em nós que, primeiro, Jesus não tenha sentido, experimentado, e não há nada em nós que Deus já não tenha antes da criação, né, ali de toda a nossa história, ainda quando éramos substância, né, informe no ventre de nossa mãe, não há nada que Deus já não tinha ali descrevido de alguma maneira na sua palavra, de forma profética. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre esses temperamentos e a gente olha para os discípulos de Jesus, aqueles 12 homens, cada um deles tinha um temperamento. E dentro dos 4 evangelhos, nós vamos vendo como que cada um deles se comportava. E isso é extraordinário, porque a gente começa a respeitar quem somos. Então, quando você faz uma leitura que entra muito dentro disso, você começa a entender assim, ok, então eu tenho virtudes que eu posso potencializar e eu tenho áreas a ser melhoradas. Vamos ver aqui, meninas, vamos ler juntas aqui. Por exemplo, no sanguíneo. Quais os pontos, né, de melhoria que um sanguíneo precisa? Ele precisa, né, ser disciplinado, porque ele é o quê? Naturalmente, ele tem indisciplina, ele é instável, ele é improdutivo, ele pode ser também egocêntrico e ele pode ser exagerado. O colérico, qual o ponto de melhoria? Ou seja, aonde que eu preciso ir lá naquela criança e modelar o caráter dela, né? Ele pode ser frio e não emocional. Ele pode ser autossuficiente. Ele pode ser impetuoso, dominante. Pode ser receoso, pode ser sarcástico, pode ser genioso e pode ser cruel. Ô, Ana, eu vou pedir para você aumentar um pouquinho a fonte da imagem aqui para mim, menina, que eu tô sem óculos. Eu tô aqui, não sei se vocês estão vendo, tô fazendo esforço para ler. Então, assim, meninas, o que vocês precisam saber? O ponto de melhoria, em alguns murais, em algum material que vocês vão ver, porque esse material a gente foi adaptado por mim e pela minha equipe. Mas vai ter material que vai colocar assim, defeitos. Gente, o ser humano ele não tem defeito. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Às vezes, isso é o meu ponto de vista, tá, gente? Nós temos pontos a serem melhorados.
Nós temos áreas na nossa vida onde ninguém melhorou, potencializou, modelou em nós algumas coisas, tá? Então não existe defeito. Às vezes a gente vai pegar uma pessoa que tem esses temperamentos e ela, infelizmente, flutua entre maus comportamentos. Essa pessoa não é má, ela é ignorante. Ignorante em quê? Ela é ignorante porque, primeiro, ela não tem o conhecimento. Às vezes, a pior ignorância que ela pode ter é a falta de consciência. Ou seja, ela nem sabe, e essa é uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu li uma vez e eu achei assim, incrível, que é o quê? O que eu estou... Olha a pergunta, façam essa pergunta. O que eu não estou pensando, o que eu não estou pensando, que eu deveria pensar para me levar a um ponto mais alto. Ou seja, isso é o quê? É quando você sequer reconhece a necessidade de melhoria. Existem muitas pessoas assim. Sabe aquele culto, aquele curso, aquele livro que você lê, aquela conversa, aquela palestra, e você pensa assim, nossa, fulano tinha que estar aqui. Acho que todo mundo tem um pouquinho disso, né? Fulano tinha que estar aqui. Sempre alguém diz isso, pensa isso. Isso quer dizer o quê? Você reconhece, você que está de fora, reconhece a necessidade dessa pessoa X. Mas se você convidar aquela pessoa para participar, sabe o que ela fala? Que nada. Não, vou não, isso é bobagem. Não. Sabe onde é muito comum isso, gente? Quando a gente fala assim com alguém assim, sabe aquela amiga íntima que você fala assim, ô amiga, você precisa de uma terapia. Sabe o que ela diz às vezes? Que nada. Isso é bobagem. Gente, sabe o que isso quer dizer? Que essa pessoa não enxerga sequer a necessidade. E só busca ajuda quem sente dor. Só busca ajuda quem sente, quem percebe necessidade. Quantas vezes ao ano nós vamos ao dentista? Quantas vezes esse ano você foi num cardiologista? No endócrino? A gente não vai com frequência. Agora eu te pergunto, se você sentir dor, uma dor no peito, uma dor no dente, uma disfunção, às vezes uma dor a urinar, você vai no banho, faz xixi, aquela dor, o que você faz no dia seguinte? O que você faz no mesmo dia, dependendo dessa intensidade? Você corre para emergência. Você conversa com seu médico, se você tiver um contato. Porque a partir do momento que você reconhece a sua necessidade, você busca ajuda. E qual que é o grande conflito? Qual que é o nosso grande problema, às vezes? A pessoa não reconhece o problema. Não, é assim mesmo, né? Às vezes, às vezes as coisas não vão indo bem nessa relação doméstica. Não, é assim mesmo. Às vezes o casamento não vai bem. Não, é assim mesmo. Aquela criança é sempre chorosa, insistente, sempre tem confusão, sempre tem conflito. E a gente vai achando que é assim mesmo. E não é. Não precisa ser assim sempre. Se eu tenho um problema, colocar ele embaixo do tapete é a pior coisa que eu posso fazer. Porque uma dor não tratada, ela inflama. E depois de que acontece uma inflamação, ou seja, um processo infeccioso, um processo de cura, é muito mais delicado, gente. Quando a gente está falando das nossas crianças, a primeira coisa que você precisa, você e eu, né, nós precisamos saber é, não tá tudo bem, eu vou melhorar. Ah, mas eu já tenho conexão, eu vou dobrar essa conexão com essa criança. Ah, mas o meu filho às vezes ele dá uma birrinha e tal. Não, eu vou melhorar isso. Tudo bem, ele vai ter birra, pode ter choro. Claro, a criança está em construção. Mas nós precisamos estar sempre mirando mais. Nós não podemos nos contentar com uma relação fraca, vazia e fria dentro dos nossos lares. Seja ele matrimonial, seja ele relação pai-filho. Nós não podemos nos contentar com isso, porque não é isso que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância quer dizer o quê? Muito. Nós podemos escolher e viver o muito que não é agradável
ou muito que é agradável. Ou seja, eu quero muito amor, eu quero muita conexão, eu quero muita paciência. É fácil? Gente, não é. Na minha casa eu já tive grandes conflitos. Choro, briga, confusão. Isso acontece em todos os lares. Mas a partir do momento que alguém fala assim, ei, eu não aceito mais isso. Eu não vou tolerar. Eu vou entrar nessa causa aqui. Eu vou lutar para encontrar esse ponto de paz, esse ponto de equilíbrio. Na hora que levanta um para encontrar esse ponto, e que bom que esse um somos nós, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. A mesma Bíblia que diz que a mulher é o vaso mais frágil, é a mesma palavra que diz que ela também edifica. Claro que em locais, em contextos diferentes. Mas vejam só que curioso isso. Você é o vaso mais frágil, mas você é que edifica. Olha que curioso. Porque, minhas amigas, nós vamos ser frágeis em alguns aspectos. E se precisar, isso é na nossa natureza, né? Nós vamos chorar com mais facilidade, nós vamos nos cansar com mais facilidade, muitas vezes. Nós somos mais vulneráveis, as nossas emoções são mais sensíveis. E Deus nos fez assim. São virtudes da mulher, essa doçura, esse maternar, esse acolher. E no outro lado, nós vamos ter que edificar. Porque muitas vezes é a mulher que ela é mais visionária, é ela que olha a longas distâncias, é ela que percebe que a criança... Quantas mulheres eu recebo na clínica que falam assim, eu tô sentindo, mas meu marido acha que não tem nada a ver, né? Às vezes isso é muito comum no diagnóstico, sabe? Eu lido com famílias de crianças autistas e é muito comum as mulheres falarem assim, eu sempre percebi alguma coisa, mas eu falo lá em casa e a minha mãe fala que é bobagem, o avô fala que é bobagem, o marido fala que é bobagem, e a mulher tá lá, ó, com aquele olho de águia, sabe? Entendendo, compreendendo que tem um ponto a ser observado, né? Então, assim, o nosso papel, ele é muito importante. Ele é crucial no desenvolvimento dos nossos filhos. Meninas, então, assim, aqui voltando, porque eu vou e volto, né? Vamos focar aqui. Sobre os temperamentos. Observem que cada criança vai ter o seu. Então, nós vimos aqui do sanguíneo, do colérico, o melancólico. Qual o ponto a ser trabalhado com a criança nesse perfil? Ela é mais variável, ela é autocentrada, né? Ele é propenso à persuasão, ou seja, é uma criança que pode ser conduzida com facilidade por outros, né? E isso é preocupante, principalmente na fase da adolescência, tá, gente? Na adolescência, esse ponto aqui do melancólico, ele é seríssimo, porque se ele tiver amigos que não são boas companhias, a chance dessa criança ser influenciada é enorme. Geralmente é uma criança, né, um adulto, um adolescente mais vingativo, ele é mais suscetível também, mais frágil, ele é teórico, ou seja, é uma pessoa mais analítica, geralmente, é antissocial, é crítica, né, porque todo analítico, ele avalia as posições da história do ponto de vista e ele acaba encontrando um ponto para criticar, e ele geralmente é negativo, né? Essa coisa de ser crítica e negativa está muito associado com o perfil do analítico também, que passa pelo colérico, ou seja, é aquela pessoa que, sabe, você chega com a ideia assim, eu pensei nisso, vamos viajar, vamos fazer, e a pessoa, vai estar frio, não, vai estar chovendo, não, isso não vai dar certo, né? A comida vai estar assim, aquela pessoa que está sempre, ela é uma pessoa que ela é tão analítica, ela é tão introspectiva, que ela, às vezes, chega a ser um pouquinho deselegante, sabe? Desagradável. Às vezes, tem essas características, muito o melancólico. É uma pessoa que, às vezes, dá aquelas gafes, sabe? Ou então é aquela pessoa meio inconveniente. O fleumático, ele é mais sem motivação, tá? Muito comum nos adolescentes, gente. Os adolescentes passam por uma fase muito assim, né?
sem motivação, nada tem muito interesse, tudo parece sem graça, é como se eles não tivessem muito entusiasmo, né? O fleumático, ele é assim, aquela pessoa que tem o temperamento fleumático na sua ponta, ou seja, na sua origem, como um temperamento predominante, ele é aquela pessoa mais sem motivação, aquela pessoa meio, sabe, assim, picolé de chuchu, sabe? Meio assim. Ou seja, é meio sem motivação, não cumpre obrigações, é um pouco egoísta, pode ser mesquinho, autoprotetor, indeciso, ou seja, dificuldade de fazer escolhas, né? Um pouco acovardada, aquela pessoa. Covarde é uma palavra forte, né, gente? Às vezes uma pessoa assim que tem dificuldade, né, de tomar decisões. Ou seja, é a indecisão mesmo. Ele tem, por ter uma dificuldade, ele tem medo de errar. Geralmente o fleumático, ele não quer errar, ele tem medo. Ou seja, tomar uma decisão já é difícil para ele. Errar, ou seja, se arrepender, é muito pior. Então, ele acaba deixando de tomar, né, decisões. E por isso, às vezes, esse termo covarde, né, que eu acho um pouco forte. Mas, geralmente, é aquela pessoa, assim, que está sempre... Escolhe você. Aonde nós vamos? Onde você quer ir? O que nós vamos comer? O que você quer comer? Ela meio que devolve, sabe? A pergunta para você, a fim de que você resolva. E assim, é como se ela não tivesse muito compromisso, caso alguma coisa dê errado, né? E às vezes pode ter o comportamento ansioso. Gente, então vimos aqui os temperamentos. Aqui embaixo tem o site, a Ana vai disponibilizar para a gente, tá bom? Lá na nossa comunidade. Vou correr aqui um pouquinho por causa do nosso tempo, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, meninas? Os temperamentos, eles estão aqui, né? São estes que vocês viram. Vocês vão fazer esse teste, mediante acessando o link, você vai fazer o teste. Você vai identificar as pessoas do seu contexto, sobretudo os seus filhos, que o nosso tema, a gente vai sempre focar nos filhos. É claro que a gente passeia por outros personagens. Por quê? Porque a gente não tá, a não ser que, né, seja uma mãe solo que esteja aqui, mas se tiver esse contexto dos avós ou do pai, então a gente vai passear, tá? Por esses personagens também, porque eles fazem parte, né, do nosso contexto. Mas de forma resumida, essas características a criança vai passear e permear. Se ela é colérica, não quer dizer que ela tem todos os pontos ali a serem melhorados. Se ela é sanguínea, não quer dizer que ela tem todos aqueles pontos. Deixa eu ver aqui. A criança pode ter mais de um temperamento? Sim. Geralmente são 2 dominantes, Dani. É muito comum a gente observar que a criança tem, por exemplo, colérico e sanguíneo, ou colérico e melancólico, ou melancólico fleumático, tá? Geralmente, nós como indivíduos temos 2 pontos mais intensos. E por algum motivo, por alguma circunstância, em dado momento da vida, a gente pode permear, tá? Geralmente os adolescentes, por exemplo, eles ficam nos 2 de baixo, nesses 2 quadrantes de melancólico e fleumático. Ele fica ali, tá? Você observa, é muito comum nos adolescentes a baixa interação, eles interagem menos, às vezes começam a ficar mais lentos, menos motivados. Existe, assim, toda uma alteração também fisiológica que explica e justifica isso. Tem um livro muito bom também, que ele não está aqui agora, se chama O Cérebro do Adolescente. Ele fala um pouco sobre isso. Sim, pode mudar com a idade e com a fase da vida. Exatamente. Exatamente. E, inclusive, assim, às vezes você tem uma pessoa sanguínea e colérica que ela vai ter um percentual ali de 20% de melancólica. Então, dependendo do contexto que ela está inserida, ela pode se sentir diminuída, constrangida, e aí ela vai e se fecha. Já li O Cérebro da Criança, muito bom. É ótimo, inclusive ele está aqui, ó, meninas. É um livro que eu recomendo muito. Inclusive eu dei uma colada nele hoje para a gente conversar. Eu estou sempre com alguns conteúdos, tem muitos livros, inclusive, que eu vou precisar comprar de novo,
porque eu emprestei. A partir de quantos anos conseguimos identificar essas identidades? Ana, olha, com 2 anos a criança começa, na verdade, assim, com os meus, eu não vou conseguir precisar isso. Legal, Cris, a Cris também já leu. Gente, com relação à idade, existe uma teoria, né, que eles chamam assim, os terríveis 2 anos. Ou seja, o que essa teoria quer dizer? É como se quando a criança chegasse aos 2 anos, ela começasse a entrar em conflito com a família, com seus cuidadores. Isso se dá por quê? Porque a criança, na verdade, ela se descobre. Até 1 ano, gente, tem coisa mais fofinha do que se você pega um bebê e fala assim, vou botar ele aqui no berço agora, que eu vou lavar a louça. Aí você bota ele no berço, o menino nasceu assim, nasce e dorme quantas horas? 18, né? A média. O bebê recém-nascido. 18 horas, ou seja, comeu, trocou a fraldinha, dormiu. Comeu, trocou a fraldinha. Aí a criança vai crescendo e esse tempo de sono vai diminuindo. Aí você começa a introdução alimentar. Aí você faz às vezes abóbora com carne moída, ele amou, comeu tudo. No outro dia você faz purê de batata com frango, a criança não come. Aí você já começa a ver, ele tem preferência, a abóbora é mais adocicada, os grãos da carne moída são mais aceitos e tolerados por ele do que, por exemplo, o desfiado do frango. Você começa a perceber que ele tem preferências. A gente começa a perceber essas preferências na introdução alimentar. Isso é curioso, né? Porque quando você tem mais de 2 filhos, você começa a ver assim, um adora banana e o outro gosta de manga. E se você inverter as frutas, dá confusão. Aí, olha que interessante, essa criança vai crescendo e agora ela tem ali 1 aninho. Começa os primeiros passos, começa a andar, etc. Gente, quando essa criança vai se aproximando dessa idade dos 2 anos, ela começa a se descobrir. Ou seja, ela já tinha vontades e quereres. Só que era muito limitado. Por quê? Porque ela não vai para onde ela quer, ela não anda. Ela não fala. Ela só come o que botam na boca dela. Quando o bebê é o quê? O seio materno ou a mamadeira. Com o quê? Com o mesmo alimento de manhã, de tarde e de noite. Não muda. Ou seja, ela come sempre a mesma coisa. Ela está sempre ou no bercinho, tem grade, ou no carrinho, preso no cinto. Se vai para o carro, preso no cinto também na cadeirinha. Se está em algum lugar, bebê conforto, preso no cinto. Ou seja, observem que o bebê, ele é mantido por segurança, claro, gente, isso aqui não é esperado. Por segurança, a gente coloca ele meio que dentro de um potinho e fecha assim, ó. Entende? Essa criança começa a crescer e ela começa a ver possibilidades. Aquele corpinho que antes não tinha força e era um tanto, né, estático, ele começa a levar ela, ou seja, aquelas pernas já levam ele até o armário. Aquela mãozinha já começa a abrir potes. E ele começa a desbravar e conhecer o mundo. É um período de grandes sinapses. Né? Existe uma teoria, inclusive, muito legal, que depois a gente pode pensar em discutir sobre ela, que se chama Os Primeiros 1000 Dias. Fala dessa criança, assim, né, do ventre até os 2 anos. Então, assim, é um período mágico, lindo. E aí, quando que eu descubro esse temperamento na minha criança? Querida, quando esse menino faz 1 ano e meio, que ele não fica onde você quer, que ele não come o que você quer, que ele não veste. Gente, o vestir para mim era assim, eu queria tanto ter conhecido isso antes, né? Às vezes, quantas vezes eu pensei sobre isso com pesar. Por quê? Gente, saber que a criança tem vontade própria e respeitar isso é libertador. A minha filha, com 2, 3 anos, ela queria escolher a roupa dela. E ela queria misturar tudo. E eu não aceitava. Eu imaginava o quê? Aquela criança de vestidinho, de lacinho, toda combinando, toda isso, toda aquilo. Quem é mãe de menina sabe. A gente idealiza aquela menina, né, padrão bonequinha. E a menina queria andar com os trem nada a ver, sabe? Com um tipo de sapato aqui, blusa de uma cor, saia de outra, vestido misturado com tênis.
Ela queria vestir aquilo que era confortável para ela e eu não entendia isso. E por muitas vezes eu não respeitei isso. Então, assim, se você é mãe de uma criança menor, você é muito privilegiada de estar tendo acesso a isso hoje. Por quê? Porque você tem a opção de respeitar os desejos e vontades da sua criança. Né? Uma criança pequena, quando que eu vou começar a identificar? Com 2 aninhos ali em diante, a gente começa a perceber que ela é uma criança com mais vontade aqui, que ela cede mais ali. Agora, gente, para finalizar, o que eu gostaria que vocês entendessem? Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, existe já um consenso de que o córtex pré-frontal, que é essa região da frente do nosso cérebro, ele diz o quê? Que aos 24 anos, entre 21 e 24 anos, essa região está sendo formada, fechada. O que isso quer dizer? Vejam bem, as crianças elas vão ter dificuldades de acertar. Por quê? Porque o centro da tomada de decisão dessa criança não está pronto. É isso que o cérebro da criança vai dizer, por exemplo. Tá? Aqui nesse livro vai ser falado muito isso. Ele está em formação, ele está sendo construído. Ou seja, o córtex não está pronto. Eu costumo dizer, eu imaginei isso na minha cabeça, eu vou compartilhar com vocês. Pensem em uma obra. Quem aqui já participou assim, vou trocar o piso do banheiro, vou reformar os armários da cozinha, vou fazer uma casa do zero, vou reformar, trocar o piso, vou fazer uma piscina, vou fazer um jardim. Gente, quando você fala, vou fazer uma obra, por menor que seja um banheiro, seja uma casa inteira, vira um caos. Se você estiver dentro da obra, é poeira, é sujeira, é gente entrando, é gente pisando, você limpa, parece que não limpou. Os trens somem do lugar, porque você tem que separar tudo, bota em caixa, daqui a pouco vai para lá, vai para cá. É aquele caos. E isso se dá por quê? Você resolveu fazer uma melhoria. E antes de melhorar, piora. Aquela criança, quando você olhar para sua criança, observe e lembre-se, ele está em construção. Eu não posso exigir uma obra pronta, ou seja, o resultado de uma obra pronta, no meio do caos, uma construção. Ou seja, ele não vai ter a resposta mais assertiva, ele não vai ter o comportamento mais assertivo. Por quê? Porque o centro de tomadas de decisões, de pensamentos analíticos, de pensamentos assertivos, ou seja, o balanço, o equilíbrio entre o certo e o errado, o ético e o não ético, ou seja, tudo aquilo que a gente, né, baliza as nossas decisões, a criança ainda não tem constituído. Então, às vezes, a primeira resposta que vier na cabecinha dela, ela vai falar. A gente vai dizer o quê? Mal educado, respondão, né? E toda aquela nossa bagagem que a gente vai jogando sobre as crianças. Então, assim, meninas, para nós essa noite, né, de uma forma resumida, aqui, o que eu queria trazer para vocês? Cada criança tem o seu temperamento. Ainda um gancho do temperamento e identificando quem são os nossos filhos, se vocês tiverem a oportunidade, leiam sobre as 5 linguagens do amor das crianças. Esse é um outro livro maravilhoso que fala sobre as linguagens de amor das crianças, dos indivíduos. E cada pessoa também tem uma linguagem, tá? Existem 5 linguagens. Depois a gente pode até preparar, eu quero preparar um material, vou disponibilizar para vocês, vou deixar esse compromisso aqui, sobre as 5 linguagens do amor, eu vou disponibilizar na semana que vem, um material para vocês sobre isso, tá bom? Porque as 5 linguagens casam muito bem com os temperamentos, tá? Ou seja, não adianta, já leu, né, Nathalie? Incrível esse livro. Gente, não adianta a criança falar assim, mamãe, eu tô com sede. E você vai lá e fala assim, tá bom, meu filho, eu vou esquentar a sua janta, prepara ali o arrozinho, o feijão e vai dar para aquela criança, né? Ou seja, ela tá com sede, ela não tá com fome. Às vezes, a linguagem de amor do seu marido, da sua criança, né, das relações mais próximas, às vezes dos seus pais,
A linguagem deles é uma. E você se esforça, se esforça, se esforça. Já sabe quando a gente fala assim, gente, eu faço tudo por você. Quem nunca falou isso, né? Qual mãe? Atire a primeira pedra. Eu faço tudo por você. E você não vê. Às vezes a gente está fazendo o que a criança não está precisando. Às vezes você está se esforçando e dando uma coisa, e no fundo ela queria outra tão mais simples. Entendem? São as linguagens de amor. Nós precisamos identificar, né? Qual a linguagem de amor das pessoas que estão à nossa volta. A linguagem não é você que lute. É isso mesmo. Engraçado isso, né? Porque todas as vezes, meninas, vejam só, toda vez que você estudar sobre o desenvolvimento do seu filho, você tem um bônus. Sabe qual é o bônus? Você consegue identificar e melhorar a sua relação com o seu cônjuge, tá? Esse é um bônus, assim, acho que a vida nos dá. Porque toda vez que você entende sobre desenvolvimento infantil, você entende sobre desenvolvimento humano. E aí você começa a ser uma pessoa mais assertiva. E quando você é assertiva com a criança, você consegue, de forma direta e indireta, gente, isso vai retroalimentando. Um lar onde tem muitos conflitos com as crianças, também tem muito conflito matrimonial. Por quê? Porque a casa gira em torno da criança. E vice-versa. Aquele ecossistema funciona para o crescimento e o bem dos filhos. Então, se eu estou tendo um problema com meu filho, daqui a pouco está o problema do marido e mulher. Porque eu disse isso, que você disse aquilo, porque era para ser assim, mas você não sei o quê. A mulher já ganha logo a culpa, né? É para nós. Sempre tem alguém para falar assim, mãe, se o menino der certo, é o pai. Se o menino der errado, é a mãe, né? Tem um pouco disso. Uma cultura um pouco machista no meio. Então, assim, quando nossos conflitos com as nossas crianças vão sendo amenizados, a nossa relação a dois também melhora. Né? Isso, graças a Deus, é um bônus que Deus nos deu. Então, assim, sugiro fortemente, vamos juntas aprender a conduzir os nossos filhos, tá? Então, agora, meninas, alguma pergunta, alguma contribuição, se vocês quiserem abrir as câmeras, ficou claro? O que é que eu poderia ter, né, colocado a mais aqui para vocês, que talvez você tenha sentido falta? Tem alguma contribuição que vocês queiram fazer? Nídia, querida, tudo bem? Tá, meninas, se vocês quiserem contribuir, os livros que eu citei nessa noite, O Cérebro Adolescente, tá? É muito bom. As 5 Linguagens do Amor das Crianças, eu tenho 2 desses, inclusive as 5 linguagens, mas estão emprestados. E Temperamento Sem Limites, que também está emprestado. Inclusive, hoje eu tentei comprar mais um para mostrar para vocês, mas, por incrível que pareça, não tinha nenhuma livraria aqui perto da minha casa. Então, depois eu vou pedir pela Amazon. Inclusive, eu gosto muito de comprar livros pela Amazon, tá, meninas? Geralmente, o preço sai bem mais barato do que as livrarias tradicionais, né? Essas livrarias, assim, fora o desgaste, né, gente? Eu tentei encontrar esse livro mesmo hoje. Eu fui, em uma livraria eu fui presencialmente, em outras 2 eu tentei contato via telefone e não tinha o livro. Então, assim, eu acabo pedindo sempre na Amazon. Eu tenho até que pedir escondida às vezes, porque na hora que na notificação lá de encomenda chegou, já recebo bronca. Desculpa, deixa eu abrir aqui o chat. Quem não quiser abrir a câmera e falar, pode escrever aqui também. Deixa eu abrir. A Nathalie, quem é cliente tem frete grátis. Sim, e eu tenho aquele acho que é Prime, né? Tipo um plus, assim, que você paga, acho que é R$ 9,90. Aí você pede, é isso, né? Você pede num dia, no outro. Menina, eu falei isso até com a moça hoje lá da leitura. Eu falei, gente, por isso que todo mundo, a Amazon domina, porque se pedir hoje de tarde, amanhã de manhã tá aqui. E aí a gente vai na loja, Exatamente. paga mais caro e o livro, tá em falta, sabe? Então, assim, não tem jeito. Deixa eu ver. Tem teste para identificar a linguagem do amor da criança? Tem, no livro. No livro, As 5 Linguagens do Amor das Crianças,
tem o teste para identificar a linguagem da sua criança. Gente, isso é incrível. Do meu filho, por exemplo, ele ama toque. Gente, meu filho é viciado em massagem. Isso já deu tanta briga entre a gente, porque é assim, você sentou do lado dele, ele começa, sabe? Aí você faz massagem. Às vezes tá um calor, você tá cansado e o menino querendo, eu brinco com ele, eu chamo ele de pão de queijo, porque eu falo assim, tem que sovar a massa. Por isso que eu falei que eu que lute, porque os dois amam massagem e coçar as costas. Não, Pronto. Você tem que viver com aqueles pauzinhos assim, né? Com as duas mãos ainda. eu tenho vários, tem aqueles carrinhos que passam. Pronto, minha amiga, pois é isso. Pois aqui em casa eu tenho o Davi, que ama toque, e se acredita que eu também, minha filha. Aí meu marido é que Não, porque na hora que eu vejo eu ele só tenho também, e ele corre. a minha linguagem é presentes, eu falo que é Pix. Ó, Pix, ótimo também. Agora a deles é tempo de qualidade e toque físico. E também atos de serviço, né? Meu filho ama que eu faça alguma coisa para ele comer, que ele gosta. Então, também atos de serviço. Gente, isso é tão real. A minha filha, hoje não mais, ela já está com 13 anos. Mas quando ela era menor, teve uma fase. E assim, é isso. Gente, quando eu falo. Teve um vídeo que eu gravei que eu falei muito sobre isso, sobre as nossas imperfeições, né? Porque tudo que você fala, você precisa, inconscientemente, você vai assumir um compromisso de cumprir aquilo. E por isso que eu estou aqui, entendem? Porque tem muita coisa que eu sei na teoria, tem muito conteúdo que eu vi, que eu assisti, que eu estudei, e às vezes na hora do cansaço, você finge que não é com você, sabe? E quantas vezes a minha filha falava assim, mamãe, vem deitar comigo. Gente, à noite, eu não sei vocês, mas parece que é tudo que a gente quer fazer na vida, você pensa à noite, né? Tipo assim, meu Deus, amanhã eu vou na academia, amanhã eu estudo inglês, amanhã eu lavo a louça, amanhã eu passo roupa, amanhã eu domino o mundo. À noite, você tá assim, querendo fazer tudo que você não fez a vida inteira. Pelo menos eu sou assim. E aí, quando essa criança fala assim, mamãe, vem deitar comigo, eu pensava, meu Deus, não dá tempo. Não dá tempo, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, eu vou, não sei o quê, botava uma roupa pra lavar e fazia. Aí eu ia colocando, gente, uma obrigação que poderia ser adiada na frente. E não estava conseguindo cumprir aquilo. E eu começava a ver, aí depois eu fui caindo, sabe? Nathalie, meninas, a real, assim, eu falei, poxa, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Ela só quer que eu deite com ela 5 minutos. O que são 5 minutos? Não são nada. Não são nada. E quantas vezes eu não Verdade. E o tempo passa tão rápido, né? Eles crescem tão rápido. Exatamente. E quantas vezes, gente, eu fui deitar pensando assim, dizendo no meu, né, consciente assim, vai chegar uma hora que você vai querer deitar e ela não vai querer. Você tão perto. Então aproveita. Eu tinha que me convencer de que aquilo era importante. Porque de forma natural, gente, eu dou parabéns para aquela mãe que de forma natural é paciente. Aquela mãe que de forma natural, sabe, é tranquilona, vibes, faz amor. Tem mulheres que são assim. E que bom. Mas eu não sei, eu não consegui ser. Eu não fui, eu não era, e muitas vezes eu não sou. Então, o tempo inteiro, por isso o nosso ponto de partida, a nossa primeira aula. Porque se a gente não trouxer essa consciência de quem eu sou, né? Independente de ser ou estar. Eu sou o paciente, e eu vou te matar. Eu sou paciente, eu não vou dizer nada, eu vou morder essa Ai, língua. gente, sou eu na vida, misericórdia. Nossa. Eu E é sei. incrível, assim, é incrível quanto a gente tropeça. Eu vou dizer por mim, eu tropeço todos os dias naquilo que eu mais combato. É igual diz Paulo, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, e faço todo dia, minha irmã. Olhe, é um desafio, um É um desafio. desafio. É isso Mas mesmo. é igual a Lia citou, né? Temperança, né? Nós temos que buscar todo dia domínio próprio. É,
Exatamente, Nathalie. É uma coisa assim, a gente precisa se permitir ser modelada pelo Espírito, né? E essa entrega nossa, às vezes ela é muito difícil. Por quê? Porque é a nossa razão. Você tem razão, eu tenho razão. Putz, eu tô cansada, sabe? Eu trabalhei, eu lavei, eu passei, eu cozinhei, fui eu que levei, fui eu que busquei. Eu não sei vocês, gente, eu passei 10 anos em tempo integral em casa. Nítia, né? 10 anos, ó, amiga. 10 anos, minha filha. Gente, eu sei que também dói sair para trabalhar, porque muitas vezes eu vi mães chorando comigo, me dizendo isso. Dói ficar e dói partir. E cada uma sabe da sua dor. Mas, gente, para estar cansada, para estar irritada, para. Ai, ninguém me compreende. Quantas vezes a gente passa por um sentimento de injustiça? Está há 6 anos em tempo integral, né? Parabéns, Nathalie. E assim, quantas vezes a gente se sente assim injustiçada? Então, no fundo, a gente tem essa razão ali na nossa cabecinha, assim. Ah, você tem razão mesmo. Você tem todo o direito, né, de estar indignada, irritada com o marido, com o filho, com a vida. Às vezes com Deus, né? E assim, cabe a nós o quê? Ter esses momentos de autorreflexão, né? De voltar para o nosso eu, para o nosso centro, para conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio. Porque, meninas, uma coisa que eu tenho aprendido é o equilíbrio, ele existe porque ele é divino. Todas as coisas são equilibradas. A natureza tem uma ordem, um equilíbrio. Os animais têm uma cor, uma forma, um equilíbrio. Todo o ecossistema que existe abaixo do céu tem ordem, tem equilíbrio. E nós não somos diferentes. Nós também temos o nosso ponto de equilíbrio. É claro que as lutas dessa vida nos tiram desse ponto. Mas quanto mais a gente se aproxima do nosso Criador, quanto mais a gente se aproxima desse autoconhecimento, porque o se autoconhecer também é encontrar o nosso Criador. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Todas as vezes que a gente se aproxima, pelo menos foi essa experiência que eu fui descobrindo. Porque ontem, vou contar uma experiência para vocês. Ontem, meninas, eu tive em uma igreja para falar sobre o trabalho de acessibilidade. Para quem não é tão familiarizado, a acessibilidade é sobre crianças com algum atraso no neurodesenvolvimento, e na igreja a qual eu frequento, né, a qual eu pertenço, a gente tem um trabalho que dá acesso à palavra de Deus para crianças com alguma neurodivergência, tá? Aí eu fui numa reunião para falar sobre isso, e uma pessoa ali, uma mulher da igreja, psicóloga, me falou uma coisa, me chamou muita atenção. Ela falou assim, olha, eu sou psicóloga há muitos anos. Ela me falou isso em particular, tá, gente? Eu sou psicóloga há muitos anos e eu estou muito feliz com o avanço que hoje existe no meio cristão. Porque há muitos anos atrás, quando eu decidi fazer psicologia, o curso que eu escolhi não foi muito bem aceito no meu ambiente. E eu fui discriminada, né? E eu fui, assim, às vezes até questionada o porquê desse curso. Porque não era bem visto a psicologia, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Gente, quando a gente começa a entender sobre quem somos, quando você entra nesse estado de autoconhecimento, de uma busca interna, você descobre quantas belezas e mistérios existem também do nosso Senhor, do nosso Deus. Porque nós somos imagem e semelhança dele, né? Ou seja, existe um DNA também do nosso Deus sobre as nossas vidas. Eu costumo dizer, e já ouvi muitas vezes, que sobre o homem existe as digitais de Deus. Porque todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Quando ele foi criar o homem, ele não usou minimamente o poder da sua palavra, mas ele tocou o barro. Então, nós temos uma conexão muito forte com esse Criador. E quando nós buscamos esse autoconhecimento, esse ponto de equilíbrio em nós,
Ou seja, quando nós buscamos dentro de nós também esse equilíbrio, nós nos conectamos com o nosso Deus. Então, assim, essa é a experiência, pelo menos, que eu tenho tido, não sei se faz sentido para vocês, mas eu tenho experimentado muito isso. Tá bom, meninas? Então, assim, sobre o nosso tema, mais alguém gostaria de compartilhar? Será que a gente pode tirar uma fotinha? Ana, você pode nos ajudar nisso? Quem Claro, puder. ajudo sim, meninas. Então, por favor, Ana, nos ajude. Eu acho que eu vou tirar. Não sei, eu acho que eu vou de fone mesmo, né? Já tô assim, com essa capacete desde cedo. Então, vai assim, eu botei, gente, o fone hoje porque tá todo mundo em casa hoje, sabe? Então, para abafar um pouco o ruído, pra gente ficar mais só nós, eu fiquei de fone hoje, que o som fica mais limpo para quem depois quiser assistir. Então, vamos de foto. Eu acho que eu vou fechar aqui, né, Ana? Melhor? Não, tá aqui para mim tá Você vai tirar do tranquilo. seu, exatamente. A pessoa Eu perdida. coloquei mosaico, então tá aparecendo todo mundo. Então, pronto, vamos dar um Então, sorriso para a foto. Então, vamos lá, gente. Peraí, deixa eu abrir aqui para poder tirar. Tá, vamos lá. 1, 2, 3 e X. Aê! Que bom. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu fico muito feliz por poder ter pessoas que pararam. A coisa mais preciosa que nós temos hoje é o nosso tempo. E saber que vocês pararam para, de alguma forma, partilhar um pouquinho da história de vocês e também pararam para ouvir. Então, eu fico muito feliz, de verdade, de ter tido essa oportunidade com vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, que possamos juntas, né, trilhar os nossos desafios, tendo que a nossa história sempre vai se parecer em algum ponto dessa jornada com a da outra. E nós não estamos aqui para acusar, para dizer o que seria, uau, sabe, muito maravilhoso, ou, enfim, verdades absolutas, sabe, meninas? Não existe verdade absoluta. Nós somos mulheres imperfeitas que estamos lutando para acertar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e a gente se encontra lá no grupo, se precisarem, pode me chamar no privado, se não quiser abrir algum assunto ali no grupo, se desejar também compartilhar no grupo alguma coisa, fica à vontade. E na segunda-feira que vem, nós vamos falar sobre limites e combinados, né? Como que a gente tenta fazer esses meninos obedecer, que não é fácil, não. Vamos descobrir juntas, vamos tentar, né? A gente segue tentando, tá bom? Lia, só lembrar de colocar o link do teste. Ah, tá bom. Ana, por favor, Ana, ajuda a gente, colocando o link, colocando... Ah, gente, esqueci de falar. Quero muito que vocês façam o teste, faz o teste e depois assiste um filme que se chama Divertidamente. Todo mundo que tem criança já viu. Mas, gente, assiste esse filme com o teste na mão. Se possível, sem a criança, para você prestar bastante atenção naquilo que acontece ali dentro do filme. É incrível, porque você consegue identificar o que de fato, neurologicamente, acontece dentro da cabecinha da criança. Tá bom? Então, se vocês tiverem a oportunidade, a Ana vai colocar também, a Nathalie já está falando aqui que tem na Disney, a gente vai colocar um link lá pelo YouTube, para quem não tem nenhuma plataforma, caso alguém, né, não tenha nenhuma das plataformas pagas, mas a gente já sabe aqui que na Disney tem, então quem tem Disney já pode acessar. Eu não vi se no Netflix tem. Eu quase não vejo TV, gente. Então, assim, eu apanho um pouco desse negócio. Mas a Ana vai ajudar a gente nessa parte da tecnologia aí, tá bom? Qualquer dúvida também pode escrever lá no grupo, que a Ana responde, quando ela não tá. E diz que vai sair desse filme Divertidamente, ela já na adolescência. Nossa, Você ouviu imagina. falar?
Só que diz que vai abordar muito assim a questão ansiedade, depressão, que está tendo muito, né, na adolescência. Gente, eu tô recebendo muitas crianças assim na clínica. Ai, meu coração fica tão apertadinho, sabe? Meninos de 12, 13 anos com automutilação, assim, meninas lindas que dizem que são feias. Então, assim, ai, é tão triste. E eu fico pensando assim, eu queria tanto poder. Às vezes eu fico pensando assim, como que eu posso falar algo, né? Mas assim, nós temos, na verdade, uma equipe ali, então eu não posso entrar muito, eu só conheço o caso e direciono muitas vezes. Mas eu peço a Deus por oportunidades, né? Como essa, por exemplo. Como essa, que é uma oportunidade da gente falar que existe uma esperança para todos nós, né? Mas é importantíssimo a gente cuidar dos nossos, porque eles vão ser como chamas, sabe? Os nossos filhos vão ser pequenas chamas, e onde eles forem passando, se eles estiverem cheios, eles vão transbordar. E se eles estiverem cheios e transbordarem aquilo que é bom, aquilo que é puro, que é reto, eles vão poder fazer a diferença, às vezes na sala de aula, né, na roda de amigos. Então, a nossa esperança, a nossa oração e o nosso trabalho hoje, ficando acordado aqui, às vezes conversando, parecendo que está conversando fiado, mas não. Esse nosso esforço hoje é o que vai fazer os nossos filhos transbordarem amanhã. Eu creio nisso. Tá bom, meninas? Então é isso. Essas atividades todas vai estar lá no grupo. A Ana bota um textinho lá resumido para a gente não esquecer. E se precisarem, tá? É só me chamar. Um beijo para vocês, uma ótima noite. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Boa noite. Beijo. Boa noite, meninas. Boa noite para todas. Boa noite, Cris. Até breve.